Meu nome é André Mota e eu sou da Bolero Comunicação. Bolero é fruto de algumas experiências que eu tive na vida, que eu tive antes 2 outras agências, a Contexto, que eu fiquei durante 7 anos, que foi logo onde eu iniciei a carreira, e depois eu me associei com o Orlando Mota, na Mota Comunicação, que a princípio era a For4, depois com a minha chegada, depois de um tempo, a gente mudou o nome da agência para Mota Comunicação. E aí lá eu fiquei mais 7 anos. E aí, tanto numa agência quanto na outra, tinham algumas coisas que eu queria implementar, que eu queria fazer diferente, que eu ainda não tinha conseguido por falta de oportunidade, por falta, talvez, do sócio certo, de eu poder realmente fazer da forma que eu queria fazer, que eu vinha pensando. E aí foi quando eu fiz uma parceria com um irmão que eu tenho, uma sociedade, que ele já tinha um outro sócio, ele é advogado, na verdade, e ele tinha um outro sócio que era advogado. E ele topou desde que o outro sócio dele viesse. Eu digo, então tudo bem. E eles 2 vieram, e aí a gente montou uma agência e vem há 14 anos aí tentando, cada dia que passa, aperfeiçoar mais, tornar a equipe mais eficiente, a equipe melhor, obter os melhores resultados para os clientes. Então, assim, a gente conseguiu implementar, assim, algumas coisas que eu vinha querendo fazer, tipo o ambiente de trabalho, a gente fazer um ambiente de trabalho diferenciado. Você entrou aí, você viu, se surpreendeu com o formato que a agência tem. Então, a agência sempre foi assim, realmente, e a gente busca passar esse posicionamento também através das campanhas que a gente faz, através dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo. Durante esse período de pandemia que a gente ficou trabalhando à distância, assim, para você ter uma ideia, tem algumas pessoas que eu nunca nem vi, nunca tive o prazer de conversar assim pessoalmente. Assim. A gente contratou recentemente, eu acho que umas 25 pessoas, 20 a 25 pessoas, que vieram aumentar a equipe, não é que a gente trocou alguém da equipe. Saíram algumas pessoas, mas entraram bem mais, por conta de alguns clientes também que a gente conquistou novos, de alguns trabalhos novos que nós fizemos, de algumas campanhas que foram bem sucedidas durante esse período, e aí a gente está tendo essa necessidade. Eu estou até precisando de um diretor de arte sênior e de um atendimento. Se alguém puder mandar aí também a pasta, pode mandar a pasta aqui para a Bolero, tá? O mais importante é executar um trabalho bem feito. O prêmio é uma consequência, né? Quando a gente executa o trabalho bem feito, o prêmio vem em seguida. Então, assim, mas o que a gente busca mesmo, assim, fazer aqui na agência, a gente sempre buscou, é ter uma relevância no que a gente faz. É ter uma relevância no trabalho que vai para a rua, assim. A gente busca em todas as campanhas, de todos os clientes, sempre, além de vender um produto ou um serviço, alguma coisa assim, a gente busca ter algo mais nas entrelinhas da comunicação, que posicione de alguma forma positiva, que defenda alguma minoria, que faça alguma coisa relevante, que impacte na vida do outro. Então, assim, a gente faz isso com diversos clientes. A gente já fez inúmeros cases com o Iguatemi, já fez outros com o governo do estado, outros ligando à prefeitura também, que é outro cliente que a gente atende aqui. Então, a gente está sempre buscando fazer campanhas dessa forma, campanhas que tenham também uma utilidade social, seja ajudando uma pessoa com uma cesta básica, que eu posso usar aqui como exemplo uma que a gente fez no ano passado, que foram mais de 200 toneladas de comida que a gente arrecadou e quase 3 milhões de reais, que foi também distribuído em forma de voucher para a população, ou seja, através de uma campanha em defesa de uma minoria, como foi, por exemplo, um dicionário que a gente fez, dicionário do racismo, que eram palavras que a gente devia abolir do dicionário, e a gente fez para o governo do estado. Então, assim, e aí tem outras que a gente faz em defesa das mulheres, em defesa tanto contra a violência contra as mulheres, como em defesa de salários equivalentes para as mulheres. Então, assim, sempre a gente está buscando fazer de alguma forma que, além da própria comunicação, além de você vender aquele que você está procurando vender, que a gente também consiga posicionar o cliente, mostrando que ele se preocupa
com a sociedade. Então, assim, existem diversas pesquisas que apontam, que atestam também isso daí, que hoje em dia um fator decisivo para a compra pode ser o que esse cliente está fazendo pelo próximo, pelas outras pessoas. Então, assim, muitas marcas, se você observar, existem grandes marcas nacionais que estão se comportando dessa forma, e aqui também a gente busca fazer isso aí com os nossos clientes. Tá? E a gente vem, até agora, tendo alguns resultados positivos. Rapaz, eu acho que assim, uma premiação é quase que como muitas vezes, funciona muitas vezes como um desfile de moda, sabe? Tem alguns vestidos realmente que são só para passarela, que eles não vão tá usando no dia a dia. Você não vai usar no dia a dia aquele vestido. Então, assim, existem algumas peças, existem algumas coisas que, assim, eu não diria anúncio fantasma, porque eu não tenho por que fazer anúncio fantasma, porque quando eu quero utilizar a força da agência criativa, eu quero mostrar esse meu desfile de moda, eu busco fazer alguma coisa que ajude alguém. Então, assim, isso é muito fácil. Eu busco um veículo de comunicação para assinar, eu busco uma coisa assim. Então, assim, não era um job que chegou para mim, mas foi um job que eu propus e que aconteceu e que teve sua relevância, que teve... Então, para que eu vou fazer, entendeu? É nesse sentido. Mas eu não tenho nada contra quem faça, não. Assim, eu acho que mostra o quilate da criação da agência, pelo menos, sabe? É uma forma de você fazer e de demonstrar até onde você consegue chegar dentro de um determinado assunto. Então, assim, eu não tenho por que fazer, porque se eu for gastar minha energia com isso daí, eu gasto ajudando alguém. E aí depois eu ainda ganho um monte de prêmio com isso. Como foi o caso da Loja do Bem, como foi o caso do Under the Skin, como foi o caso da Academia da Vida, como foi o caso de várias outras campanhas que a gente tem uma ideia legal, mesmo que ainda não exista, não, vamos atrás de um cliente para poder a gente conseguir fazer isso aqui acontecer. E aí o resultado às vezes é R$1 milhão para doar para criança com câncer, às vezes são 200 toneladas de comida, às vezes são sempre alguma coisa que seja relevante e que impacte na vida do outro. Então, assim, pensando dessa forma, eu busco ter ideias de uma forma que eu sei que aquilo ali vai ajudar alguém ou que vai prestar algum serviço à sociedade. Aqui na agência eu tenho certeza que sim. Eu acho que assim, era legal que outras agências também passassem a fazer mais, passassem a produzir mais conteúdo nesse sentido, sabe? Que seja um conteúdo, assim, a gente até está usando aqui agora, assim, a nossa filosofia é uma responsabilidade criativa, sabe? É uma criação que gera algum impacto, que faz com que alguma pessoa seja beneficiada com isso. Seja através de um discurso, de uma palavra que as pessoas parem de falar, ou seja através de realmente subir uma categoria, de você mostrar que aquelas pessoas têm o mesmo valor das outras, você buscar mostrar isso através da comunicação, ou seja, através mesmo do benefício direto, que muitas vezes é alimento, remédio ou alguma outra coisa desse tipo. Essa história é real. Então, assim, na verdade não foi uma mulher que infectou o pai, eu apenas mudei um pouquinho para poder tirar o peso, tirar a culpa da pessoa que realmente aconteceu. Aconteceu de uma pessoa, ela saiu de casa, uma jovem, durante a pandemia. Eu posso até te mostrar depois, querendo que você não mostre na entrevista, para poder não sujeitar a pessoa a mais essa culpa para ela carregar mais uma vez. Mas foi uma pessoa que ela saiu realmente de casa, tem um vídeo dela aqui, no enterro da mãe e da avó. Então ela chegou em casa e ela infectou a mãe, infectou a avó e as duas faleceram. Então eu só fiz mudar um pouquinho, eu botei ela infectando o pai para poder não recair mais essa culpa sobre os ombros dela, sabe? E a gente buscou fazer esse tom de ficção. Mas assim, foi uma peça que a gente acha que a gente já sabia que ia ter uma repercussão, lógico, o país inteiro está dividido, é lógico, tem um monte de gente que
acredita que a vacina não tem a mesma utilidade que outras pessoas, que tem muita gente que diz que não vai se vacinar, então assim, existe uma realidade paralela, né? Uma coisa que até gente aparecendo dizendo que a Terra é plana, tem aparecido ultimamente, então assim, são coisas que são difíceis de explicar. Então assim, essas pessoas eu tinha certeza absoluta que iam falar mal do filme, isso aí eu não tinha a menor dúvida. Mas, por outro lado, eu tinha certeza que ele iria servir para muita gente. Ele terminou, na verdade, servindo como uma campanha nacional. O filme foi repostado por todos os governadores que não eram negacionistas do Brasil. Todos eles repostaram o filme. O repórter da Globo News, ele apareceu 3 vezes na Globo News, esse filme. E não apareceu no break comercial, não. Apareceu dentro do programa com os jornalistas comentando. Um deles disse que foi o Otávio. O Otávio falou que foi o melhor comercial de Covid que ele assistiu durante toda a pandemia. Que realmente era uma coisa forte e era uma coisa necessária. Era uma coisa necessária. As pessoas estavam prestes a ir para as festas de final de ano, morrendo gente aí em todo lugar do mundo, morrendo gente para todo lado. E as pessoas sem ter a consciência necessária para poder encarar esse momento. Então, assim, a gente precisava realmente dar uma saculejada em algumas pessoas, fazer com que eles parassem e pensassem realmente no que eles estavam fazendo, se era o certo. Então, assim, foi um filme que teve uma repercussão, ele é um filme local, mas ele teve uma repercussão nacional, ele terminou servindo o Brasil inteiro, porque os governadores de todo lugar postaram o mesmo filme, mais uma vez. Ele saiu na revista Exame, ele saiu no jornal O Povo, saiu no jornal Diário do Nordeste, saiu isso tudo mídia espontânea, não foi contratado, nada disso foi contratado. Então, assim, era um filme que era para veicular em um lugar e ele terminou veiculando no país inteiro. Mas muitas, não foram poucas não, foram muitas. E eu tenho certeza que vai ganhar várias outras estrelas em breve, porque a gente não começou a escrever em premiação ainda, porque eu tenho certeza que também vai render como consequência alguns prêmios. Eu costumo dizer aqui que propaganda que a gente busca parar só quando der um friozinho na barriga, sabe? Assim, se você ficar com medo de botar na rua é porque é bom, sabe? Então assim, se você tiver a certeza que alguém vai falar mal, mas que a grande maioria vai falar bem, que é feito de uma forma responsável, mas se causar essa situaçãozinha, esse friozinho aí, provavelmente a repercussão será grande. Hoje em dia a gente não está mais nem usando ele muito não, sabe? A gente está usando mais a responsabilidade criativa, que é um outro momento da agência, mas quando a gente vê o mercado, a gente realmente queria, a gente fez uma peça que ela retratava muito isso, que era o que a gente sempre buscou se diferenciar da concorrência, se diferenciar de outras agências, ter um trabalho realmente que fosse muito próprio, muito nosso. Então assim, a gente fez um ônibus, um bus door, que a gente bateu uma foto da equipe da Bolero dentro do ônibus e a gente bateu a foto da frente do ônibus, inclusive o motorista era um dos colaboradores aqui, todo mundo que estava sentado dentro do ônibus era da Bolero. Aí a gente colou na traseira do ônibus, então o ônibus estava andando de costas, só que você viu o bicho de frente vindo ao contrário, entendeu? Então era assim, enquanto muitos vão por um lado, nós vamos por outro, que era para mostrar realmente que a gente estava ali disposto a fazer um caminho inverso, um caminho diferente, um caminho com personalidade e que vem surtindo efeito, que vem realmente funcionando e que a agência vem crescendo, a gente vem crescendo em número de clientes, a gente vem crescendo em número de colaboradores, então assim, fico muito feliz assim, quando aparece mais uma carteira para assinar, quando tem mais uma pessoa que eu sei que está fazendo parte dessa equipe, que está tirando o sustento dela, da vida dela, da família dela, de dentro de um projeto que começou por uma ideia que eu tive. Então, assim, isso aí para mim é muito gratificante. Cada vez que eu vejo alguma pessoa passando pelaquela porta e entrando para trabalhar aqui na agência, eu fico muito feliz, sabe? E aí eu busco também deixar a turma à vontade para poder eles renderem mais, eles ficarem mais tempo, eles se sentirem melhor, eles veem o trabalho deles reconhecido. Então isso é muito uma filosofia nossa também. Um deles, assim, um que eu gosto muito, foi um que a gente desenvolveu, que foi um que teve primeiro case nosso que teve uma repercussão nacional mesmo, sabe? Assim, que foi uma coisa que
teve notícia no Jô Soares, ele passou quase 2 minutos em cadeia nacional falando da ação, tivemos quase 300 artistas nacionais, locais, jogadores de futebol, da seleção brasileira, de todo canto, assim, a gente buscou muita gente para fazer uma corrente mesmo de solidariedade, uma corrente de pessoas que pedissem pelo projeto, que foi a Loja do Bem, que foi umas latas que a gente fez, umas latas vazias, só que a lata tinha sentimento, então assim, tinha escrito amor, carinho, esperança, cada lata tinha um sentimento diferente. A gente conseguiu vender 64 mil latas vazias numa loja lá no Iguatemi, então assim, e isso proporcionou uma obra bem legal no Lar Amigos de Jesus, que foi feito. Eles fizeram uma área de recreação para as crianças, fizeram um dormitório. Então, assim, eu saber que tem um monte de gente desfrutando de um trabalho que eu realizei, que eu estava à frente, junto com outras pessoas aqui também da agência, é muito gratificante, sabe? Assim, toda vez que eu ia lá e muitas vezes as crianças iam até a loja também naquele momento, aí tinham às vezes 10, 15 crianças com câncer que iam lá e a gente cria não sei nem o que é que eu digo, assim, um laço de responsabilidade, de vontade de ajudar e de conseguir ter um resultado maior. Então, assim, são normalmente os trabalhos que eu não meço esforço de jeito nenhum. E outro que eu também fiz para ajudar essa mesma associação, que é um outro trabalho também beneficente, que foi a Academia da Vida, que era uma academia onde as pessoas corriam e cada quilômetro percorrido, a gente fez para a rede Uniforça de supermercado, cada quilômetro que as pessoas percorriam, numa esteira, a rede Uniforça ia dar 1 quilo de alimento. E aí a gente conseguiu botar as pessoas para correrem 36 mil quilômetros nas esteiras. Então, assim, foi um negócio muito legal, porque assim, eu vi que eu sou triatleta também, então assim, eu vi muita gente assim, do esporte que eu estava acostumado a ver treinando, vi pessoas às vezes correndo 100 quilômetros, 120 quilômetros, de uma vez assim, numa esteira. Imagina o que correu, o que correu mais correu 164 quilômetros. Você correr 164 quilômetros numa esteira, mas a gente conseguiu também várias toneladas de comida e doou também para as pessoas que lá do Lar Amigos de Jesus a gente conseguiu, foi quase 1 ano de alimento do lar todo, que a gente conseguiu de uma vez, sabe, em uma ação. Aí estava um dia, lembro que estava um dia subindo uma esteira, empurrando no escorregador, no estacionamento do shopping para poder a esteira chegar lá em cima. Aí o cara disse, rapaz, mas por que dia foi que tu foi? Eu digo, porque eu gosto. Era eu que estava empurrando a esteira lá junto com o povo. Eu digo, olha, mas eu vou perder a melhor parte, que é montar, ver acontecendo, ver mesmo, saber mesmo fazer, não é só criar, sabe? Eu gosto de fazer, de viabilizar, de buscar. A gente está com outra ação social bem legal, que vai começar, acredito que no mês que vem, no Iguatemi. Bem bom. Depois eu explico para vocês o que é. Por enquanto ainda não dá para dizer não, mas vai ser bem bom. Fazer um trabalho bem feito, né? Executar um trabalho bem feito, com responsabilidade, com clareza para a população inteira. É uma linguagem diferente porque a gente tem que falar muitas vezes com o todo da população. Então, assim, você tem que falar com fulano, cicrano, beltrano, com todas as pessoas de todas as classes sociais. Então, assim, é uma linguagem que tem que ser uma linguagem mais clara, tem que ser uma linguagem mais objetiva. E, então, assim, e como você administra verbas mais altas, porque são campanhas que tem que veicular muito, então, assim, aumenta muita responsabilidade. Mas a gente aqui na Bolero, a gente já atende conta pública desde o nosso primeiro ano. Primeiro ano de Bolero, a gente ganhou a conta do governo. Aí depois de um tempo a gente saiu, aí entrou na prefeitura, aí depois saiu da prefeitura de novo, aí conseguiu de novo ganhar no governo, tempos depois ganhou o Banco do Nordeste. E hoje a gente atende algumas aí, ganhou agora recentemente a Assembleia. O Supera Fortaleza foi exatamente esse que eu me referi também, que foi um movimento que começou no começo da pandemia, quando a gente viu que
essa situação estava acontecendo, né, que realmente era algo que não ia durar só 15 dias, que a ficha começou a cair, que eu vi que a minha vida estava ficando difícil. Eu digo, porra, imagina daquela galera que não tem o que comer, como é que tá? Imagina do cara que é ambulante, que não tem mais uma festa para ele ir lá vender o bombom dele no final da festa. Imagina o cara que cata a lata, que é da festa, que não acontece mais. Aí eu comecei a imaginar o tanto de gente que realmente devia estar numa situação bem mais difícil que a minha. E eu também passei a ver que tinham algumas fragilidades dentro do processo, que a gente precisava de algumas coisas, de alguns insumos, de algumas coisas que não existiam. Não tinha teste para Covid, não tinha respirador, não tinha nada disso. Então, assim, eu digo, e agora o que é que a gente vai fazer? Aí eu tenho uma parceira minha, que é da Somos Um, que é a Tiziana Rolim. Então, assim, a gente já fez inúmeras campanhas sociais juntos. Então, assim, eu liguei para ela, eu digo, Tício, o que é que a gente vai fazer aí para ajudar o povo? Vamos fazer uma campanha para arrecadar dinheiro para comprar respirador? Aí ela disse, não, amigo, eu já estou com não sei quantos milhões aqui que eu já arrecadei junto aos empresários e não tem respirador para vender. Então a gente está tentando trazer da China, está uma operação muito complicada, foi logo no início, ninguém estava sabendo muito bem como ainda proceder com as coisas. Eu digo, então o que é que a gente faz? Ela disse, eu acho que o povo está precisando de comida também. Eu digo, com certeza. Eu digo, então vamos atrás de comida. Tu vai cuidando aí do respirador e eu vou atrás de arranjar comida. E aí a gente desenvolveu o programa Supera Fortaleza, né? Que foi que a gente conseguiu juntar, eu acho que umas 70 empresas, juntando empresas, entidades, a prefeitura apoiou fazendo a distribuição, nos deu um cadastro também de pessoas que realmente necessitavam daquele alimento. A CUFA também se envolveu e ajudou também na distribuição. E a gente envolveu alguns veículos de comunicação, envolveu o Sistema Verdes Mares, que eles fizeram uma programação um dia inteiro, com várias atrações na TV Diária, e o dia inteiro foi pedindo alimento, foi pedindo doação, foi pedindo que as pessoas colaborassem de alguma forma. Aí chegou o Banco Palmas também, que tem a questão da moeda própria, que funciona dentro da própria periferia, para que a gente consiga fazer, nas áreas mais vulneráveis, a gente conseguia fazer com que o dinheiro circulasse lá mesmo, nas próprias comunidades, nos próprios lugares, porque a gente dava o crédito através do Banco Palmas e a pessoa recebia e só podia comprar ou comida ou material de higiene pessoal e limpeza. Então, assim, a gente ficou com essas duas frentes, uma para arrecadar comida, que a gente buscou junto a empresas, junto a indústrias e junto também à própria população, e o outro que era para arrecadar dinheiro. Então a gente conseguiu arrecadar, foram 270, eu acho, toneladas de comida, se eu não me engano. Se não foi isso, foi bem pertinho, mas depois eu te mando os números exatos, porque me falha aqui a memória às vezes. E quase 2 milhões e 800, quase 3 milhões de reais que a gente também distribuiu em voucher de 200 reais. Então, assim, isso foi feito no ano passado. E agora, esse ano, a gente está fazendo mais uma ação que também vai servir, todo o arrecadado dela vai servir para também comprar alimento para as pessoas. Tem várias campanhas que eu estou aqui usando como exemplo, campanhas sociais, mas tem várias outras campanhas também que eu me orgulho muito de ter participado e de ter feito, que não tem nada a ver com o social. Não, a gente fez uma para Ser Rolim também, e uma que me marca muito, que eu acho assim que tem uma relevância, que é grande, que é uma coisa legal, que é o eMusic. É uma campanha que a gente fez para o Shopping Iguatemi, que a princípio seria uma comemoração do aniversário do Iguatemi. A gente transformou meio que com a campanha de final de ano, fez um bem bolado ali para tentar levantar algum dinheiro. A gente tinha uma verba X para fazer, a gente acabou fazendo um evento com quase 10 vezes a verba e não saiu totalmente a verba do cliente. A gente conseguiu viabilizar de várias formas, através de patrocínio, através da venda, uma venda simbólica do ingresso, que a gente acabava vendendo por um preço simbólico para os clientes, mas conseguiu botar lá a gente já está no 5º ano, já é um evento que está entrando para a programação já da cidade. A gente não teve esses últimos anos por razões óbvias, mas que a gente pretende voltar com ele muito em breve, e que é um evento que eu vejo que tem uma relevância também para a cidade, por se tratar de ser um grande evento cultural, né? De várias bandas nacionais, vários shows já tiveram aí também, e eu acho que é um outro
muito legal. A gente fez também para Serrolim Engenharia, agora que você falou aí, comentou, que foi um outdoor que tinha uma borboleta que se mexia, batia as asas, que tinha também um filme que contava um pouco mais da história da marca. A gente iniciou agora essa parceria com eles. E vários outros aí, tem um bocado de gente aí. Tem Beach Park, tem App Vida, Brisanet. Essa campanha da MC, também ela causa um impacto visual forte, né? Uma coisa também, você vê, tem 60% das mortes que acontecem no trânsito são de motoqueiros, né? Motociclistas, então, a gente tem que fazer alguma coisa para acordar essa turma, né? Para mostrar que realmente precisa ter um pouco mais de cautela, porque estão tudo morrendo, senão vão entrar em extinção já, né? Então, é importante ter mais prudência, ter mais responsabilidade quando estiver dirigindo. E a gente buscou mostrar através daquela situação lá que está um monte de moto e em cima vem o aviso, né? Rapaz, eu não posso contar para todo mundo não. Se eu contar para meus concorrentes dá ruim, né? Aí vai faltar para mim, né? Mas assim, aqui, graças a Deus, as coisas não estão andando para trás não, estão andando para frente. Então, assim, enquanto teve um momento logo no início da pandemia também que todo mundo resolveu ir para a sombra, né? Deu férias para um monte de gente, fez um monte de coisa. Eu não, eu saí contratando e saí propondo campanha para meus clientes tudinho. E deu certo. Assim, um monte de gente fez, todo mundo precisava se comunicar, só que de uma forma diferente. Mas todo mundo precisava se comunicar. Todo mundo precisava se posicionar de alguma forma, participar de alguma forma daquele momento que estava acontecendo. Então, assim, a gente buscou fazer isso com os nossos clientes. Eles se deram bem também na situação, não teve nenhum cliente que esteja passando por uma dificuldade agora, nesse momento. Claro que todo mundo está, mas assim, que não seja algo superável, que não seja algo que dê para superar. Então, assim, tá todo mundo voltando à ativa, tranquilo, todo mundo, graças a Deus, prosperando e a gente prosperando juntos, sim, graças a Deus. Eu acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida como nessa pandemia. Assim, primeiro porque o trabalho à distância é muito mais difícil, né? Muito mais trabalhoso mesmo, é um trabalho mais trabalhoso, porque você tem que falar, no meu ponto, que eu tenho que orientar várias pessoas diferentes, de setores diferentes da agência. Então, assim, cada vez que eu tenho que falar com um, é uma reunião com um, outra reunião com outro, outra reunião com outro, e reunião com o cliente o tempo inteiro também. Então, assim, o tempo ficou muito mais curto e você passou a ter que falar muito mais, ter que ficar o tempo todo grudado nessas telas. Eu fiquei até mais cego, não estou mais enxergando direito, só dá de óculos mesmo agora, não consigo mais nem olhar o WhatsApp. Porque foi tanto tempo com a cara enfiada dentro do telefone, tendo que ver coisas que estavam chegando, tendo que coordenar pessoas que estavam trabalhando, tendo que fazer tudo isso, tendo que falar com clientes, que foi realmente, foi e vem sendo, e está sendo muito, muito difícil esse momento. Mas difícil de trabalhoso, mas não difícil de eu não conseguir atingir os objetivos que a gente estava buscando. Tá? Isso aí a gente está conseguindo, sim. Só que a custa de muito trabalho. Mas a gente não tem medo de trabalho, não.